Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem portas trancadas e não chama a atenção de ninguém ao redor, mas ainda assim consegue manter uma pessoa paralisada por anos. Essa prisão existe dentro da mente e se alimenta de algo que, à primeira vista, parece inofensivo e até admirável: o hábito de pensar demais. Pensar demais não começa como um problema, começa como cuidado, como atenção, como tentativa de entender melhor a vida, as pessoas e a si mesmo. Mas em algum ponto quase imperceptível, esse pensamento deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um peso constante, silencioso e desgastante, que drena energia, rouba a presença e transforma a vida em algo sempre adiado. Quem pensa demais costuma acreditar que está sendo responsável, inteligente ou profundo. Existe uma sensação de superioridade sutil em analisar tudo, prever cenários, revisar decisões antigas e simular conversas que nunca aconteceram. A mente se mantém ocupada o tempo inteiro, como se estivesse trabalhando duro para proteger você de erros futuros. Mas a verdade é que, enquanto você pensa, a vida continua andando. O tempo passa, as oportunidades mudam, as pessoas seguem seus caminhos e você permanece preso no mesmo ponto interno, tentando encontrar uma certeza que simplesmente não existe. O primeiro grande problema de pensar demais é a ilusão de controle que isso cria. A mente passa a acreditar que, se analisar cada detalhe, cada possibilidade e cada consequência, será possível evitar dor, rejeição ou fracasso. Só que a vida real não respeita planos mentais. Nenhuma quantidade de pensamento impede perdas, decepções ou mudanças inesperadas. Pelo contrário, pensar demais apenas antecipa sofrimentos que talvez nunca aconteçam. Você começa a sentir medo antes do perigo, tristeza antes da perda e culpa antes mesmo de errar. É um desgaste emocional contínuo causado por coisas que existem apenas como possibilidades imaginadas. Com o tempo, esse excesso de pensamento cria um estado constante de tensão. A mente nunca descansa de verdade. Mesmo nos momentos em que tudo parece calmo, existe uma sensação interna de alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado. Relaxar parece perigoso, ficar em silêncio parece estranho. A mente aprende a produzir ruído o tempo inteiro porque o silêncio começa a ser confundido com falta de controle. E é exatamente aí que o pensamento deixa de servir e passa a dominar. Outro efeito profundo de pensar demais é a perda da presença. A pessoa está fisicamente em um lugar, mas mentalmente em outro. Está sempre revisitando o passado ou ensaiando o futuro. Conversas reais perdem força, porque a mente está ocupada lembrando de conversas antigas. Momentos simples perdem valor, porque não estão sendo analisados como deveriam. Aos poucos, a vida deixa de ser vivida e passa a ser observada à distância, como se você estivesse sempre um passo atrás de si mesmo. Pensar demais também distorce a forma como você se enxerga. Cada pensamento negativo passa a ser tratado como verdade absoluta. Cada dúvida vira prova de incapacidade. Cada medo vira sinal de que algo está errado com você. A mente se transforma em um juiz severo, que nunca se satisfaz e nunca concede descanso. E o mais perigoso é que raramente questionamos esse juiz. Raramente paramos para perceber que pensamentos não são fatos, são apenas eventos mentais passageiros, muitas vezes influenciados por cansaço, insegurança ou experiências antigas mal resolvidas. Existe ainda um efeito silencioso, mas extremamente poderoso. O excesso de pensamento paralisa. Quanto mais você pensa, menos age. Quanto mais analisa, mais difícil se torna tomar decisões simples. Tudo parece complexo demais, arriscado demais, importante demais. E assim, oportunidades passam não porque você não é capaz, mas porque ficou preso tentando escolher o momento perfeito, a decisão perfeita, a versão perfeita de si mesmo. A vida, porém, não espera a perfeição. Ela exige movimento. Pensar demais também cria um relacionamento estranho com o erro. O erro passa a ser visto como algo imperdoável, quase como uma falha de caráter. A pessoa se cobra por erros antigos como se eles ainda estivessem acontecendo. Revive cenas, palavras e escolhas como se pudesse mudá-las com o pensamento. Mas o passado não responde à análise. Ele apenas pesa mais quanto mais você insiste em carregá-lo mentalmente. E enquanto isso, o presente é negligenciado. Outro ponto importante é que pensar demais consome energia vital.
energia que poderia ser usada para criar, experimentar, aprender e se conectar com outras pessoas. A mente fica tão ocupada tentando entender tudo que não sobra espaço para sentir. Emoções são filtradas, controladas e explicadas em vez de simplesmente vividas. E quando você deixa de sentir plenamente, algo dentro de você começa a endurecer. A vida perde intensidade, perde cor, perde espontaneidade. Existe uma diferença profunda entre refletir e ruminar. Refletir leva à clareza e à ação. Ruminar leva ao cansaço e à estagnação. Pensar demais é ruminação disfarçada de reflexão. É a repetição constante dos mesmos pensamentos, das mesmas dúvidas e dos mesmos medos, sem que isso gere avanço real. A mente gira em círculos e chama isso de profundidade, quando na verdade é apenas repetição. Com o passar do tempo, o excesso de pensamento se transforma em ansiedade existencial. Não aquela ansiedade óbvia, cheia de sintomas visíveis, mas um desconforto constante, uma inquietude que não tem nome. A pessoa sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Sente que deveria estar vivendo mais, sentindo mais, sendo mais, mas não consegue sair da própria cabeça. E quanto mais percebe isso, mais pensa, criando um ciclo difícil de quebrar. O que quase ninguém diz é que pensar demais também é uma forma de evitar responsabilidade. Não responsabilidade no sentido moral, mas no sentido existencial. Agir exige aceitar consequências. Escolher exige abrir mão de outras possibilidades. Viver exige lidar com o imprevisível. Pensar demais adia tudo isso. Enquanto você pensa, não precisa escolher. Enquanto analisa, não precisa se expor. Enquanto planeja, não precisa arriscar. A mente oferece um falso abrigo contra a incerteza, mas cobra um preço alto, a vida não vivida. Existe um momento em que é preciso aceitar que algumas perguntas não terão respostas claras, que algumas decisões precisarão ser tomadas mesmo com medo, que algumas dores fazem parte do caminho e não podem ser evitadas com análise. Esse momento marca a diferença entre quem vive e quem apenas pensa sobre viver. Pensar é importante, mas não pode substituir a experiência. Quando você aprende a observar seus pensamentos em vez de obedecer a todos eles, algo começa a mudar. Você percebe que a mente fala o tempo inteiro, mas nem sempre diz algo útil. Você começa a escolher no que vale a pena dar atenção e no que pode simplesmente passar. Essa habilidade não elimina problemas, mas devolve leveza. A vida continua imperfeita, mas deixa de ser um campo de batalha interno constante. Silenciar a mente não significa parar de pensar, mas sim parar de se identificar com cada pensamento. Significa entender que você não é tudo o que passa pela sua cabeça, que pensamentos vão e vêm, mas você permanece. E quando essa compreensão se aprofunda, surge algo raro: presença, estar inteiro no momento, sem a necessidade de explicá-lo, julgá-lo ou antecipá-lo. No fundo, pensar demais é um sinal de desconexão com o agora. É a tentativa de viver no passado ou no futuro para evitar o desconforto do presente. Mas o presente é o único lugar onde a vida acontece de verdade. É lá que escolhas são feitas, experiências são vividas e mudanças se tornam possíveis. Enquanto você adia o presente em nome do pensamento, a vida passa ao lado. Talvez a maior liberdade que uma pessoa possa conquistar não seja controlar a mente, mas aprender a não ser controlada por ela. Aceitar que viver envolve risco, erro e incerteza. Confiar que você pode lidar com o que vier, mesmo sem ter tudo planejado. Permitir-se viver sem tantas garantias internas. Pensar é uma ferramenta poderosa, mas só quando está a serviço da vida. Quando passa a substituí-la, algo se perde. E talvez o verdadeiro amadurecimento não esteja em pensar mais, mas sim em pensar o suficiente para agir, sentir e seguir em frente. A vida não exige que você a entenda completamente. Ela exige apenas que você esteja presente o bastante para vivê-la.